Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 54 a 62. Você, querido visitante, é muito bem-vindo. Deus o abençoe. Que você possa retornar outras vezes a este lugar. Eu falei Lucas 22, versículos 54 a 62. Eu quero falar sobre o encontro de Jesus com Pedro. Diz assim a palavra do Senhor. Crendo que todos já encontraram, como vamos passar aproximadamente 30, 40 minutos sentados? Vamos ficar em pé só um instante? Isso, só um instante. Diz assim a palavra do Senhor, conforme escreveu o doutor evangelista Lucas, no capítulo 22, versículo 54 em diante. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, dizendo: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Palavra do Senhor. Tome assento, irmão. Eu prefiro lembrar de Pedro conforme Marcos capítulo 1, versículos 15 e 16. Quando Jesus o chama, quando Jesus o vocaciona, quando Jesus o traz para fazer parte do colégio apostólico. Eu prefiro ver um Pedro assim. Eu prefiro ver um Pedro andando sobre as águas. Um Pedro que diz assim: se és tu, Senhor, faças que vá ao teu encontro. E Pedro é o primeiro surfista do Novo Testamento. E vai em direção a Jesus por cima das águas. Mas, diz o texto, olhando a força do vento, ele cede. E vai afundando, e Jesus o traz de volta à tona e diz que ele não seja medroso. Eu prefiro ver um Pedro quando em Mateus 16, Jesus chama alguns discípulos, incluindo Pedro, e diz assim: o que falam os homens sobre mim? E eles ficam entre si falando, e uns dizem assim: dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és um dos profetas. E Jesus então, mirando, olhando nos olhos deles, pergunta: e para vocês, quem sou? Pedro, de forma impulsiva, ele toma a frente diante dos discípulos, companheiros seus, que ali estão. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus.
Eu prefiro ver um Pedro assim. Eu prefiro ver um cristão como Daniel, que vai até a cova dos leões, mas não abre mão da sua fé. Eu prefiro ver um cristão como o pastor Hernandes, um missionário que foi preso lá em Cuba. E quando disseram para ele assim: negue a Jesus Cristo, ou tus hijas hão de morrer. E puseram sua hija num paredão. Ele mirando por la ventana, hablaram para ele: nega a Jesus Cristo, ou tua hija há de morrer. Ele disse: Senhor, dá-me forças, não deixe com que mates minha hija. Ele não negou a Jesus e mataram sua hija. Trouxeram sua esposa e puseram num paredão e disseram para ele: nega a tua hija, nega a tua fé, nega a Jesus, ou como morreu tua hija, há de morrer tua esposa. Ele pôs suas rodilhas no suelo e disse: Senhor, não permita que minha esposa morra, Senhor, por favor. E foi metralhada naquele paredão. Eu prefiro ver um cristão assim. Prefiro ver um cristiano que morre por causa da sua fé, mas não nega a sua fé. Eu prefiro ver um cristão como muitos que aqui estão, que paga o preço, mas nunca diz o que diz Pedro: eu não conheço esse homem. Como diz o próprio John MacArthur Jr. no seu livro A Morte de Jesus, ele diz: a Páscoa se aproxima. O momento quando muitos vão buscar refúgio em Deus. Vão lembrar da cruz, do Calvário. Vão lembrar que a Páscoa é a festa mais importante dos judeus. Meses antes vão lembrar os muçulmanos do Ramadã. E na semana, no ápice da Semana Santa, vão chorar no Calvário. Mas passada esta semana, vão voltar a seguir Jesus de longe. Quero tratar nesta noite sobre o tema: o encontro de Jesus com Pedro e o perigo de seguir Jesus de longe. Observando no texto, você observa que começa assim no versículo 54. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro o seguia de longe. A primeira lição que eu quero destacar é que quando nós seguimos Jesus de longe, estamos caminhando para o fracasso. Essa é a primeira lição que eu quero deixar para você. Mas você pode me perguntar: pastor, o que é seguir Jesus de longe? Seguir Jesus de longe é conhecer Jesus e negá-lo com as nossas ações, ou suas ações. Andar ou seguir Jesus de longe é dizer o que o próprio Pedro diz: eu não conheço este homem. Outro dia, eu estava conversando com uma pessoa, e conversava assim: você é carioca, não é? Ela disse: eu sou carioca. O senhor é nordestino, pastor? Eu disse: eu sou nordestino. O senhor é de onde? Aí eu disse: eu sou de Olinda. Ela disse: eu sabia que o senhor era nordestino, por isso eu estou lhe imitando. Eu disse: por que a senhora está me imitando? Ela disse: porque eu gosto que o senhor fale assim. Olha, a minha fala me denunciava. Eu não podia dizer que eu era capixaba, porque eu não tenho esse palavreado de vai pocar. Eu não tenho esse palavreado. Para mim é estourou. Para mim é estourar. Nós aqui falamos que a coisa vai pocar, né? Outro dia, eu conversando com um mineiro, o cara disse: rapaz, eu comi um trem. Eu digo: paciência, haja coragem.
Mas observe, irmãos, quando o texto nos diz assim, o texto diz, quando Pedro seguia Jesus de longe, ele caminhava para o fracasso. E isso é o que está acontecendo com muitos. Estamos entristecidos não com Jesus crucificado, estamos entristecidos com o sistema. E nos afastamos da igreja, nos afastamos da cruz, nos afastamos do Calvário. Conhecemos Jesus, fomos chamados por Jesus, conforme Marcos 1, o texto que foi mencionado no início. Jesus chama a Pedro e ao seu irmão, chama e diz assim: olha, vocês a partir de hoje serão pescadores de homens, vocacionados para o ministério apostólico. Não é um ministério como se hoje se vê. Você vai em uma igreja qualquer aí, hoje o camarada é restabelecido ou invocado como apóstolo. Não existe mais o ministério apostólico. O apostolado acabou em Paulo. É um privilégio para Pedro ser chamado para ser apóstolo. Mas muitas vezes, irmãos, por causa de uma negociação econômica na nossa empresa, nós passamos a seguir Jesus de longe. Por causa de um vislumbre pela janela, nós passamos a seguir Jesus de longe. Por causa de um ganho ilícito, passamos a seguir Jesus de longe. Por causa da incontinência no namoro, passamos a seguir Jesus de longe. Por causa de uma insatisfação, seja ela qual for, passamos a seguir Jesus de longe. E isso é o princípio para o fracasso. Observe no texto. Então, prendendo-o, levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E esta é a atitude de muitos. Eu não quero me comprometer com a igreja. Eu venho devagarzinho, quietinho, fico no meu banco, fico ali, vou-me embora. Eu não quero compromisso. Isso é seguir Jesus de longe. É o princípio do fracasso. Deus tem nos dado ministérios. Deus tem nos chamado para obras maravilhosas. A W. Toze diz uma coisa muito importante. Deus quer fazer algo em você. Deus quer fazer algo através de você. Mas Ele não vai nos usar se antes Ele não nos tocar. Amém, irmãos? Ele quer nos tocar. Ele quer nos chamar de volta para o Calvário. Quer nos chamar de volta para a comunhão. Ele quer chamar de volta para o ministério que Ele nos prometeu. Mas nós insistimos em segui-lo de longe. E isso vai culminar com o fracasso. 2 discípulos entristecidos, ao descer de Jerusalém, indo para suas aldeias, a aldeia de Emaús, conforme Lucas 24. Depois de ver sinais, prodígios, ressurreição de mortos, entre outras coisas, tomou conhecimento que Jesus morreu. Pegou sua mochila, botou as costas e voltou para sua aldeia cabisbaixos. Diz o texto em Lucas 24, que ao caminhar naquela estrada de Emaús, o próprio Jesus, 24:15, o próprio Jesus, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas o que acontece com o texto? Observe o versículo seguinte. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Sabe o que é isso? Insensibilidade. Quem segue Jesus de longe torna-se insensíveis. Não tem mais prazer na adoração, não tem prazer mais na ministração, não tem prazer mais nos seus dons e talentos, começa a enterrar. A sua lâmpada já está apagando, sabe que o príncipe vai chegar, sabe que o noivo vai chegar, e a sua lâmpada está apagando, mas continua seguindo Jesus de longe.
Aí vai acontecer o que acontece com esses dois discípulos no caminho do Emaús, conforme o versículo 35. Observe o que diz no versículo 35 de Lucas 24. Então, os dois contaram o que lhe acontecera no caminho, como fora por eles reconhecido no partir do pão. Ou seja, Jesus ministrou para eles. E ele diz assim: poxa, quando ele falava aquelas palavras, o nosso coração ardia. O que eu preciso é que meu coração venha arder novamente. Há uma música na época aí dos mais antigos, inclusive eu, que dizia assim: desde o dia em que aceitei Jesus. Novamente. Desde o dia em que aceitei Jesus. Oh, glória! Quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a não mais segui-lo de longe e a nossa vida é transformada. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Há um grande perigo em seguir Jesus de longe. Há um grande perigo. Se você está triste com o sistema, você está triste com a direção da igreja, você está triste, isso não vale nada. Você tem que voltar para Jesus. Não pode seguir Jesus de longe. Eu quero lembrar de Pedro, quando ele é chamado em Marcos capítulo 1. Eu quero lembrar de Pedro, quando ele está no Getsêmani. Eu quero lembrar de Pedro, quando ele está andando sobre as águas. Eu quero lembrar de Pedro, quando ele tira a espada e corta a orelha do soldado, do Malco, um homem heróico, um homem forte, um homem disposto a defender sua fé, a defender seu Senhor, a dizer que Jesus é tudo em sua vida. Olha comigo, por favor, no versículos anteriores. Olha os versículos 31, por favor, de Lucas 22. Diz assim, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negarás, que me conheces, antes que o galo cante. Palavra do Senhor. Irmãos, me lembro quando você consegue perceber que o diabo não tem poder sobre a sua vida, sobre a minha vida. O diabo não tem poder. Você lembra de Jó? O diabo não toca em Jó se o Senhor não permitisse. Agora, o diabo quer tocar em Pedro. Assim como o diabo quer tocar na minha família, na sua família. Mas isso só acontece se o Senhor permite. O diabo não tem autorização sobre minha vida, sobre sua vida, porque nós somos propriedade exclusiva de Deus. Por isso não podemos seguir Jesus de longe, porque Ele cuida de nós. O diabo, conforme João 10:10, vem para roubar, matar e destruir. Mas sobre mim e sobre você, sobre a minha casa, sobre a sua casa, Deus protege. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. E observe que o texto diz assim: eu, porém, roguei por ti para que tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Sabe o que acontece? É que às vezes estamos cheios de presunção e achamos que podemos andar à beira do abismo sem cair no abismo. Às vezes pensamos que podemos ser crentes fora de Cristo, e não podemos, não conseguimos. O escritor aos Hebreus diz assim: não deixai-vos de congregar-vos, como é costume de alguns, muito mais sabendo que se aproxima o grande dia, que é a parúzia, o dia da volta do Senhor Jesus.
Não dá para seguir Jesus de longe. Não dá para você ser uma pessoa e outra ao mesmo tempo. Não dá. Quem segue Jesus de longe, mais cedo ou mais tarde, será envergonhado. Observe que Pedro, estando no pátio, conforme os outros evangelhos, João entra no pátio e ali o texto tira João de cena e prefigura a pessoa de Pedro. E é interessante que Pedro, então, ele toma uma posição de contemplação. Esta é a segunda lição que eu quero deixar para você. Contemplação. Observe que o texto nos fala o seguinte, versículo 55, e quando acenderam o fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. A segunda lição que eu tenho para vocês é, não permitam que acenda o fogo quando estamos seguindo Jesus de longe. No obscuro das nossas atividades, nas tenebras ou nas trevas das nossas atividades, ninguém sabe quem você é. Está escuro. Você faz o que faz. Mas quando acende o fogo, vão perceber que você está sentado entre os servientes. Vão perceber quem você na verdade é. E você tem apenas uma decisão: ou sim ou não. Vão olhar para você e vai dizer assim: você estava com ele. A sua linguagem, o seu jeito de falar te denuncia. Você pode dizer: sim, eu estava com ele. Eu sou um deles, eu o conheço. Eu sou Pedro. Mas você pode fazer também o que Pedro fez. Você pode dizer: eu não conheço esse homem. Se acenderem o fogo próximo a você, você só tem uma coisa a fazer: diga que você é o que é. Se Jesus está na sua vida, pague o preço e diga: sim, eu sou de Jesus. Seguir Jesus de longe é muito perigoso. E quando acendem o fogo, vão ver quem verdadeiramente nós somos. Quando acenderem a lamparina da pergunta, da indagação, do questionamento: quem é você? Não, eu vou na igreja, mas eu não tenho nada a ver com aquilo ali não. Eu não tenho nada a ver. Não, você é o irmão fulano, eu vi você na igreja. Eu? Não, eu nem sei nem onde é essa igreja. Misericórdia. Quando acende o fogo, vão saber verdadeiramente quem você é. Observe, olha o texto comigo. Quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se sentaram, Pedro tomou lugar entre eles. A luz chegou nas trevas. Entre mentes, uma criada, vendo assentado perto do fogo, fitando, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Misericórdia. Hoje eu estive na casa de um irmão da igreja. Eu passei o domingo na casa de uma família da igreja. Daqui a 10 anos, 20 anos, se alguém perguntar que eu não o conheço, se eu conheço ou se eu não conheço, eu tenho que dizer: eu conheço. Eu não posso dizer que não conheço, ainda que isso me custe a vida. Agora, como nós fomos chamados, escolhidos, que temos a certeza que vamos morar na mansão celestial, nós que vamos estar com Jesus para sempre, como podemos dizer que não conhecemos Jesus? Ainda que o nosso Pai do Senhor, ainda que o nosso, olá meu irmão, minha irmã, ainda que o nosso linguajar nos condene, nós venhamos a negar que o conhecemos. Eu gosto tremendamente daquela expressão do texto lá de Jó 42, quando ele diz assim: antes
Eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos... Oh, que coisa linda. Amém, irmãos? Irmãos, conhecer de ouvir falar contrasta, é oposto ao que Pedro está dizendo. Eu não conheço este homem. Aí você me diz, não, pastor, realmente ele estava com sinceridade. Mas tem andado com Jesus, ter participado dos milagres que ele participou, ter vivido na própria pele, ainda que teve a sogra curada por Jesus, talvez essa foi a causa que ele o negou, mas diante desse fato aqui, ele jamais poderia dizer assim, eu não conheço esse homem. Primeira verdade é esta, direção ao fracasso. Segunda verdade é essa, não permita que acenda o fogo. E terceira verdade está no versículo 57 e 58. Observa comigo. Mas Pedro negava dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, eu não o conheço. Você sabe o que é protestar? Ele estava argumentando. Ele estava dizendo assim, cara, eu nem imagino quem é esse cara. Eu estou aqui me preparando para a Páscoa, como todo mundo. Eu não sei quem é este homem. Mas o seu linguajar lhe condena. Olha, eu sou galileu, mas o que tem a ver eu com Jesus? Eu não tenho nada a ver com esse homem. Pedro, você pode prestar atenção depois, presbítero Luciano. Pedro argumentou ou protestou de tal forma que convenceu as pessoas que o questionavam. Ele não convenceu porque ele tinha argumentos invencíveis, mas pelo seu semblante, ele apresentava os seus argumentos, dizendo, não, eu não o conheço, eu não sei quem é este homem. E as pessoas olhavam assim e diziam, poxa, esse homem está falando de coração mesmo. Olha que sinceridade. Às vezes você olha para uma pessoa, a pessoa falando, você diz, poxa, essa pessoa está com sinceridade. Ainda que seus argumentos às vezes sejam fracos, mas você percebe a sinceridade nos olhos da pessoa. Ainda que essa sinceridade seja insinceridade, mas conseguiu lhe enganar, conseguiu lhe convencer. Diz o texto, pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és um dos tais. Pedro protestava, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. Logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. O pior estava para vir. Terceira lição que eu quero mostrar para vocês. Observe o versículo 60 e 61. Terceira lição. Diz assim, mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Olha só que tristeza. Imagine, siga minha linha de raciocínio. Pedro está aqui no pátio, Jesus está ali no outro lado, as pessoas aqui argumentando e contra-argumentando contra Pedro. Ele não conhece esse homem, eu não sei quem é esse homem. Quando ele olha de lado assim, está Jesus assim. Aí Jesus é assim, ó. Aí Pedro, poxa, que tristeza, hein? Não precisou Jesus falar nada. Olho no olho. O encontro com Jesus, com Pedro, é olho no olho. O encontro de Jesus comigo e com você é olho no olho, para que possa haver restauração como meio de graça. Repito, o encontro de Jesus comigo e com você é olho no olho, para que haja restauração como meio de graça. Diz o texto,
então voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro. Sabe o que aconteceu? Olho no olho, assim como vocês estão olhando para mim e eu olhando para vocês. Eu não queria estar na pele de Pedro naquele momento. Aquilo foi pior do que qualquer palavra que ele pudesse ouvir. Aquilo foi pior do que qualquer pancada que ele pudesse receber, qualquer bofete, qualquer espada, qualquer coisa que ele pudesse entender. Os olhos de Jesus nos olhos de Pedro o desarmou, o quebrou. E esses mesmos olhos de Jesus estão olhando para mim e para você agora, olho no olho, para nos restaurar, para dizer, não adianta, você está escondido, porque quando acender a fogueira, quando acender a luz, todas as trevas serão dissipadas. Não adianta me seguir de longe, porque quando acender a fogueira, os seus erros vêm à tona. Seguindo um pouco mais, diz assim, versículo 62. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Diz o texto que Judas, depois que traiu a Jesus e o vendeu, diz que ele chorou. E quando ele suicidou-se, os comentaristas, por uma só boca, dizem que, na verdade, não houve arrependimento, houve remorso. A atitude de arrependimento leva à reconciliação, leva à mudança, leva a uma contraproposta. Pedro, quando chora, Pedro está mostrando sinônimo de arrependimento, de mudança. E quando nós formos ver a continuidade do texto, nós vamos ver que Pedro verdadeiramente se arrependeu. E eu volto a recordar a figura do Pedro, valente, quando diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu gosto e volto à figura do Pedro que diz, se tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz assim, permita-me que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus diz, vem. Eu prefiro lembrar de um Pedro assim. Eu prefiro lembrar de uma igreja assim. Uma igreja que chora os seus erros, os seus pecados. E que restaura a sua fé no Senhor da restauração. O encontro com Pedro é olho no olho, para proporcionar mudança, restauração como meio de graça. E eu quero orar por você nesta noite. Antes de nós começarmos a louvar ao Senhor com outro cântico, eu quero orar por você. O grande perigo de seguir Jesus de longe. Eu quero orar por você. Não sei se você quer vir aqui à frente. Se você quiser vir aqui à frente, eu vou te abençoar. Vou colocar a mão sobre a cabeça, para que você deixe de seguir Jesus de longe, para que você venha buscar restauração e que você encontre meio de graça. E que você seja o valente que Jesus espera que sejamos, como os valentes de Gedeões, como os valentes de Davi. Se você quer vir aqui à frente, eu quero orar por você. Tem alguém que quer vir aqui à frente? Pode vir, eu quero orar por você. Pode trazer. Pode vir, em nome de Jesus. Se você entendeu a mensagem, se você quer, vem cá, eu quero orar por você. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Luciano, vem cá comigo, Luciano, por favor. Célio. Igreja, por favor, feche os seus olhos, porque Jesus está olhando. Jesus olha nos olhos. E quando Jesus fixa os olhos em nós, Ele nos restaura. Ele olha para mim e para você, não para nos condenar, mas para nos salvar. Oremos. Deus, abençoa a tua filha. Filha do concerto eterno, filha da promessa. Hoje, Senhor Deus, a tua palavra restaurou a vida dessa tua filha, assim como restaurou a minha, como restaurou a vida de muitos.
Eu te peço, Deus, que tu não permitas que o diabo venha cirandar com tua filha. Protege, brinda, Senhor, e livra de todo mal. Livra, Senhor Deus, das más amizades. Não permita que ela siga o Senhor de longe, mas de perto e de bem perto. E que ela seja testemunha viva, Senhor, do que tu tem feito na sua vida. Que ela seja luz na sua casa e onde quer que ela esteja. E que ao acender a fogueira, Senhor Deus, as pessoas vejam que ela é luz no Senhor. Que ela não há de te negar por nada. Porque ela é filha do concerto eterno, filha da promessa. Deus, ao chorarmos, ao tomarmos atitude, nós estamos restaurando a paz contigo. Por isso, Deus, recebe a tua filha que se aproxima à sombra da cruz de Cristo. Que ela seja alcançada e abençoada por ti. Protegida e ajudada por esta igreja. E onde ela estiver, ela possa escutar do Senhor as seguintes palavras: Filha, eis que estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. E que Deus vos abençoe, minha filha, a você e a sua casa, para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.